Olá, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre a internacionalização da economia e como como que a internacionalização da economia foi uma consequência direta do neoliberalismo, né? A globalização que a gente vive hoje em dia é a posteridade do neoliberalismo inoculado com o reavivamento das economias socialistas. Isso que nós vamos ver hoje. A internacionalização da economia foi um processo no qual o mundo se viu necessitando de uma maior interação entre os países, entendeu? Pode ver por vários fatores, mas vou dar um exemplo como, eu preciso da mercadoria dele, que eu não tenho muito no meu país, então eu quero fazer uma transação com ele, ele quer fazer com ele, pedir uma coisa. Então, essa foi a internacionalização da economia. E a gente tem ela acontecendo desde a década de 1970. Então, a internacionalização da economia foi uma necessidade que surgiu. E por causa disso, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem organismos econômicos internacionais. Qual que é o objetivo desses organismos econômicos internacionais? É viabilizar as transações comerciais e econômicas entre os países, entende? E, por exemplo, quais são os principais organismos econômicos internacionais até hoje? A gente tem a FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a gente tem a BIRD, que é o Banco Mundial, Banco Internacional de Reestruturação e Desenvolvimento, a gente tem a OMS, que é a Organização Mundial de Comércio. Então, isso são organismos econômicos internacionais que viabilizam as transações entre os países, entendeu? Transações o quê? Transações econômicas e comerciais, certo? E a gente vê aqui que eles usam como moeda de curso internacional qual moeda que a gente vai usar. Porque fica meio estranho, né? Eu te dou em real, você me dá em euro, aí de euro eu dou para dólar, entendeu? Então eles, não, vamos estabelecer uma moeda para todos os países usarem internacionalmente, ficar mais fácil, né? Facilitar as transações comerciais e econômicas. Qual moeda foi usada? O dólar. E o que é interessante notar a partir disso? A gente vê aqui a supremacia dos Estados Unidos economicamente e militarmente. Porque você vê que os organismos econômicos internacionais utilizam o dólar como moeda de curso internacional. Então, eles não vão usar qualquer moedinha, não vão usar o real, por exemplo. Eles colocaram o dólar entre tantas outras moedas. Por quê? Porque, os Estados Unidos está com a maior moral, entendeu? A escolha do dólar é uma consequência da supremacia dos Estados Unidos internacionalmente, economicamente e militarmente, entendeu? Então a gente vê aqui a influência dos Estados Unidos até nesses organismos internacionais, tá? A gente pode ver, então, e como, olha só que interessante essa relação entre os Estados Unidos e os organismos econômicos internacionais. Você pode ver que o BIRD, que é o Banco Mundial, né, o Banco Internacional de Reestruturação e Desenvolvimento, ele é sediado em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E Washington é a capital dos Estados Unidos. Então você pode ver que todos esses organismos econômicos internacionais, eles estão ligados de uma forma ou de outra aos Estados Unidos, também por causa da moeda internacional que eles escolheram. Então a gente vê que esses organismos, eles têm uma influência direta ou indiretamente dos Estados Unidos. E por isso a gente pode ver que nesse período a gente estava mais ou menos a uma pós-Guerra Fria, né? Fim da Segunda Guerra Mundial, nós estávamos vivendo a Guerra Fria, uma Guerra Fria e acabou pós-Guerra Fria, mais ou menos nesse cenário. A gente pode ver que, os Estados Unidos inventaram a CIA, a União Soviética a KGB. Aí os Estados Unidos fez a OTAN, aí eles fizeram. Então a gente sempre tem a iniciativa de um e a resposta de outro, entendeu? Se a gente tem uma iniciativa lá, vamos começar a desenvolver espacialmente. Os outros não, a gente também quer desenvolver espacialmente. Então a gente sempre tem uma briga, uma guerra, para ver quem era mais desenvolvido. E nesse contexto, quando os Estados Unidos eles começam a fazer essa supremacia deles com esses organismos econômicos internacionais, os economistas podem pensar, não, se eles estão fazendo, né, a BIRD, a OMS
e a FMI, né, o Fundo Monetário Internacional. Então, a União Soviética, ela, com certeza, vai desenvolver alguma coisa para tentar combater esses organismos, entendeu? Então, a partir desse pensamento, os Estados Unidos, eles também promovem o estado do bem-estar social, que seria o quê? Bem-estar é você, eu tô bem. Social é um bem-estar total da sociedade. E como que eles iriam fazer aquilo? Eles iriam investir em benefícios públicos e melhorias no padrão de vida. Tá, e quem que ia fazer isso? O Estado. O Estado ia reservar uma verba só para benefícios sociais, para melhorar as condições de vida da população. Por que que eles iam fazer isso? Pô, se eu tô ajudando a população, todo mundo vai ver que eu sou bonzinho, que eu sou legal, todo mundo vai usar os meus organismos econômicos internacionais, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. Os Estados Unidos buscando ajudar a população para a população utilizar as coisas dos Estados Unidos, entendeu? E não as coisas do socialismo. Então por isso que ele tenta meio que cativar a população por meio dessas práticas, né? E aí, olha só, interessante tudo que a gente já viu, né? Aí agora a gente vai entrar num outro contexto, que é o quê? Pensa comigo. Olha só, os organismos econômicos internacionais, a gente está falando do mundo todo, estava usando o dólar, estava tendo influência direta ou indireta dos Estados Unidos, e a gente tem o fim da União Soviética. Como que acontece? A gente tem Mikhail Gorbachev, né, que foi o último presidente, que foi lá e por meio de práticas e medidas, ele acabou com a União Soviética. Ele até é interessante falar que ele ganhou um Nobel da Paz, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz, por favorecer o fim meio daquele comunismo radical, né? Que teve diretamente ligado também ao fim do socialismo no leste europeu. Como? Por meio do Glasnost, que foi a transparência, né? O fim da censura, o maior poder de fala ao público, e a perestroika, que significa literalmente reestruturação, que foi o quê? Reestruturar a economia, incentivando as entidades privadas, e as entidades privadas incentivam o capitalismo. Então, por meio dessas práticas, ele visitou Berlim, aí acabou o Muro de Berlim, acabou a Guerra Fria, aí teve o fim da União Soviética, né? E agora, com o presidente Boris Yeltsin, a gente tem a criação da SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. E com todo esse cenário, aí, pô, os caras vê, não, o União Soviética, eles pararam com o comunismo, vão parar aqui também. O leste europeu também parou com a cortina de fumaça, né? A Europa Ocidental contra a Europa Oriental, parou toda aquela treta, o Muro de Berlim foi derrubado. Enfim, tudo isso, né? E aí, você vê a União Soviética quebradona, o socialismo perdendo influência moral no mundo todo, e a supremacia dos Estados Unidos, a a quebra da União Soviética e a pequena influência do socialismo agora, ninguém era mais isso, deu para os Estados Unidos e para o capitalismo uma margem, uma chance, né, de supremacia capitalista, porque você vê, não tem mais representatividade socialista no mundo. E os Estados Unidos estavam com a sua supremacia, então eles colocaram uma extrema direita ali, eles usaram aquilo lá como uma chance de colocar o capitalismo assim no topo, topo, topo. E é o que a gente tem, é uma extrema direita chamada de neoliberalismo, entendeu? Talvez nem tanto assim, tem uma grande discussão sobre se foi uma extrema direita ou não, mas enfim, foi bastante direita, né, digamos assim. E isso é o chamado neoliberalismo. O que foi o neoliberalismo? Você viu, ele ocorreu por causa do contexto do fim da União Soviética e da perda de influência do socialismo. E a gente tem a supremacia dos Estados Unidos incentivando cada vez mais o capitalismo, certo? A partir daí surge o neoliberalismo. E o que é o neoliberalismo? Neo vem de novo, liberalismo, sabe? Liberalismo. Então, o neoliberalismo é o novo liberalismo que surgiu nesse tempo, nessa década, que é uma tendência econômica liberalista. Que tendência é essa? Tendência que já que os Estados Unidos está tendo uma influência internacional, mundial, a União Soviética quebrou, a gente vai ter uma tendência capitalista, entendeu? Uma tendência econômica capitalista no mundo todo. Esse é o neoliberalismo. É a retomada do liberalismo do século XIX. Então, tipo, a gente tem o liberalismo, aí tem o fim dele. Neoliberalismo é o novo liberalismo, ou seja, ele vai estar retomando o que já foi. Retomada do liberalismo do século XIX, ideia do Estado mínimo
e concorrência amplamente estimulada. O que é isso? Então a gente viu, o neoliberalismo foi causado por aquilo, e o que ele defendia? Olha só, o neoliberalismo, ele defendia o Estado mínimo e a ampla concorrência, entendeu? A concorrência amplamente estimulada. Que é o quê? Pensa só comigo. Por isso que eu tô falando que a globalização é uma consequência direta do neoliberalismo. Porque o neoliberalismo foram grandes partes capitalistas. O que é o capitalismo? O capitalismo defende a pouca capacidade intervencionista do Estado, ou seja, o Estado não interferir na economia, a desregulamentação, ou seja, deixar que o capitalismo se regulamente, deixar que o valor dos preços, tudo, seja controlado por eles mesmos, pela competitividade, entendeu? Estado mínimo é a pouca participação do Estado na economia, sendo ele só usado para fins de benefícios sociais, né? O Estado devia cuidar mais da população e deixar que as empresas e a economia ela mesma se regulamenteie, entendeu? Ela mesma possa criar suas regras, suas leis, os valores, entendeu? E a ampla concorrência. Olha só que interessante. Ampla concorrência é a abertura de mercados, que é o que? Eu vou começar a competir internacionalmente. E o contrário disso é o protecionismo alfandegário, que é eu não vou competir internacionalmente, vou produzir para mim mesmo só, e os caras vão ter que comprar de mim, porque de fora vai estar muito caro, entendeu? Então, amplamente, por isso que a gente vê que o protecionismo alfandegário é uma medida socialista, com o objetivo de proteger as empresas nacionais, enquanto que a abertura de mercados é uma medida capitalista, que incentiva a competitividade. Por que isso é bom para o capitalismo? Porque, por exemplo, eu sou os Estados Unidos. Se eu incentivo todo mundo a começar uma competitividade muito grande, os maiores vão se prevalecer. O McDonald's vai prevalecer em cima, por exemplo, de um hambúrguer artesanal aqui do Brasil, entendeu? Então, a ampla competitividade vai favorecer os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que era justamente quem estava buscando isso. Então você vê que na história ele faz coisas boas, faz coisas boas, mas na maioria das vezes é sempre visando o seu benefício próprio, que seria o quê? Aumentar ainda mais a sua supremacia, entendeu? E por exemplo, por que que essa ampla concorrência não é tão boa para os países pequenos? Porque imagina que a gente está querendo a abertura dos mercados, amplamente concorrência. Uma empresa pequena, ela não vai ter como concorrer com uma empresa grande, entendeu? E a abertura de mercados que incentiva essa competitividade, esse aqui nunca vai ter chance no comércio internacional com esse aqui, entendeu? Se eu sou um brasileiro, eu não vou querer comprar uma marca de celular brasileira. Eu não sei nem se existe. Agora, você tem um celular brasileiro? Fala pra mim, você tem uma Apple, você tem um Xiaomi, você tem uma Samsung, que é tudo aqui de fora. É abertura de mercados. A grande empresa sempre vai prevalecer em cima da pequena. Então, por exemplo, uma empresa brasileira de celulares nunca vai ganhar, nunca vai ter ênfase, nunca vai poder competir com uma empresa grande, que é a Samsung, que é o iPhone. Entendeu? Então, a grande concorrência, a ampla competitividade, ela é boa porque favorece a competitividade e pode estimular, né, a produção, só que normalmente sempre só vai favorecer os que já são grandes, deixando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, entendeu? Porque esse ele não vai ter espaço nesse mercado comercial competitivo, entendeu? E isso que foi o neoliberalismo. Aí, vendo isso e estudando isso, eu tive algumas ideias minhas. A internacionalização da economia é uma vantagem para o capitalismo. Porque você viu, né? Eu te expliquei, a internacionalização da economia, a grande competitividade vai ser um benefício do capitalismo, porque ele vai querer aquela grande competitividade para ele implantar sua supremacia, exportar para todo mundo e ter essa hegemonia só dele, entendeu? Vivemos ela hoje em dia por causa do neoliberalismo ocorrido. Então a globalização ela é uma consequência direta do neoliberalismo, que era o que o capitalismo, né, os Estados Unidos querendo a grande competitividade, a gente vai ter a abertura de mercado de todo mundo e essa grande competitividade vai decidir quem vai ser o líder de vendas, quem vai dominar tudo. E a gente vê hoje em dia que, por exemplo, foi os Estados Unidos, entendeu? Com a sua grande influência pelo mundo todo.
A globalização é consequência direta do neoliberalismo. E aqui, finalizando, é importante destacar os, digamos assim, dois presidentes que foram muito importantes nessa década, nessa época, e meio que eles criaram esse conceito do neoliberalismo, que era o presidente estadunidense Ronald Reagan e a primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, que foi o quê? Eles principalmente deram duas ideias. A crise do estado de bem-estar social, porque o quê? Para eu manter esse bem-estar social, eu vou ter que investir muito dinheiro do estado, do governo, para ajudar a população, entendeu? Muitos benefícios públicos, então eu vou ter que envolver dinheiro, vou ter que tirar dinheiro meu para investir na população. Então eles falavam que isso estava causando muitos gastos para o governo e não ia ter como sustentar aqueles benefícios. Então essa crise, e eles também pregavam modelos econômicos que deram forma a esse conceito chamado neoliberalismo, né? Que propostas econômicas foram essa? A abertura de mercados, que estimulava grande competitividade, que eu falei, o Estado mínimo, que é a pouca capacidade intervencionista do Estado na economia, e a privatização, que vai ser a valorização das entidades privadas na economia. Então a gente pode ver, por exemplo, uma medida socialista. Nacionalização de empresas estrangeiras. É uma medida socialista. Nacionalização. Privatização é uma medida capitalista, entendeu? Então, uma é o contrário da outra. Nacionalização é uma estatal, é o Estado poder interferir na economia, regulamentar. Agora, o capitalismo não. O capitalismo é a privatização, tornar-se privado, empresários, aumentar a competitividade, diminuir a intervenção do Estado na economia, entendeu? Então, Ronald Reagan e Margaret Thatcher foram esses ex-presidentes estadunidenses e a primeira-ministra da Grã-Bretanha que incentivaram todas essas medidas. E a partir daí nasce esse conceito do neoliberalismo e o que ele fez posteriormente.